uma dificuldade física, de saúde, ele simplesmente, imediatamente, abre mão da sua confissão de fé. Aí a gente lembra de Paulo falando, né? Tanto sei passar por dificuldade, como sei passar por abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou sustentado nessa fé, de que Ele que está me fortalecendo na angústia, na dor, no nada, no vazio, como também na abundância e na fartura, é Ele que está me sustentando. Veja a diferença, então, do crente para o apóstata. E, por último, o apóstata tem sua vida por preciosa. Ora, chega um momento em que o Senhor exige muito de nossas vidas. A obediência é uma exigência muito grande. Afinal, a gente perde muita coisa com a obediência. No capítulo 11, deixa eu explicar se perde muita coisa, tá, irmãos? Porque a gente vai ver aí do capítulo 11, a exposição dele vai ajudá-los a entender melhor. No capítulo 11, o apóstolo fala sobre, eu acredito que é o apóstolo, né? Em Hebreus fala sobre os heróis da fé. E ele termina a sequência dos heróis da fé falando sobre pessoas que perderam tudo. Perderam família, perderam casa, perderam bens, perderam liberdade, foram presos por causa da obediência da fé em Cristo Jesus. Então, essa perca para o apóstolo é enorme, é grande, ele não suporta. Porque o apóstolo acredita que os maiores bens são os bens terrenos, materiais e físicos. Mas o crente não. O maior bem para o crente é o Senhor. A bênção para a vida do crente não é o carrão, não é a casa, não é isso nem aquilo. A bênção na vida do crente não é o que ele vê, está lá em Hebreus capítulo 11, né? A fé não é o que eu vejo. A bênção na vida do crente é a presença de Deus em sua vida. É a comunhão do Senhor, é a paz de Cristo, é o amor de Deus, é o fortalecimento do Espírito por meio do Senhor. Quanto mais o crente tem de Deus, mais abençoado ele se considera. Portanto, é possível que você tenha bênçãos físicas e materiais e não tenha Deus, ou tenha perdido cada vez mais a presença de Deus em sua vida, porque a bênção que a Bíblia fala para nós é sempre bênção da presença de Deus. Como é que a bênção araônica lá no livro de Números, o pastor Tiago gosta muito de citá-la, a bênção diz que a graça de Deus resplandeça sobre você. A bênção não diz que você tenha muitos carros, que você tenha um grande apartamento, que você tenha um grande emprego, nada de errado em ter essas coisas. Deus pode nos dar, porque Ele é um Deus gracioso, amém? Ele pode nos dar essas coisas, mas por favor não troque as coisas, não apostate da fé. O apóstolo, ele troca as coisas, ele acredita que essas coisas são bênção e que a presença de Deus é irrelevante. Então, o crente é o crente de Hebreus 11, que ele perdeu tudo. Ele perdeu a família por causa da fé, foi expulso de casa, ele foi preso por causa da fé, eles foram mortos. E como é que foi a morte? Simples, um tiro no peito, uma lança no peito? Não, foram partidos ao meio, por causa da fé. E por que eles não abriram mão da fé? Porque o crente tem Jesus como maior tesouro. E o apóstata tem o mundo, seus poderes, seus presentes como maior tesouro. Então percebam, os dois crescem, né? Mas bem aqui um é interrompido e o outro segue. Espero que nós sejamos esse que vai seguindo. Então aqui algumas aplicações em relação a isso. Talvez não é o objetivo do autor assustar aquela igreja, e nem o meu objetivo também. Ele está falando com crentes ali, ele está dizendo, irmãos, vocês não vão, talvez ele estivesse até dizendo o seguinte, vocês não vão conseguir dar as costas para o Senhor. Vocês são crentes. Talvez ele estivesse até dizendo isso. E a gente costuma ler, né, de maneira diferente, como se ele estivesse dizendo, vocês vão cair, e se vocês caírem não tem mais volta não. Né? É possível que ele estivesse dizendo isso também, mas eu acredito que ele estava falando com crentes. Por que eu digo que ele está falando com crentes? Porque nos capítulos posteriores ele vai exaltar a caminhada desses irmãos. Então, é possível que ele estava dizendo aqui o seguinte, isso não vai acontecer com vocês. Não vai ser assim. Vocês vão ficar firmes. Então, tenho duas aplicações aqui para nossas vidas. Se você ficou um pouco temeroso, eu como pastor tenho que, agora, primeiro como é que é? Primeiro vem a vara, depois o cajado, né? Então, primeiro foi a vara, agora vamos pegar o cajado. A diferença era que a vara era batendo para seguir, né? O cajado era para trazer para perto. Então, deixa eu trazer vocês para perto agora, né? Com essas duas aplicações. Se você temer ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo,
e tal medo te impele constantemente em direção a Jesus Cristo, com certeza você não cometeu esse pecado. O apóstata, ele não teme a perdição eterna. De pecado em pecado, o coração dele vai endurecendo, até endurecer definitivamente. O crente não consegue ficar muito tempo longe do Senhor. E mesmo quando se desvia do Senhor, o crente não esquece o Senhor. Entendeu? Não esquece. É por isso que alguns crentes, na busca desenfreada de fuga, não sei por que motivo, aí eles não querem mais ver a igreja. Mas se alguém fala de Deus, esse crente ele não consegue blasfemar. Ele não consegue dar as costas completamente. Ele olha de vez em quando de relance, até que a graça o atrai novamente. É o filho pródigo, né? É a parábola do filho pródigo. Não esqueceu o pai. Na hora da sequidão, rapaz, eu tenho um pai. E aí volta para casa. Então não tenha medo. Se você é crente, você não esquecerá o Senhor, e o Senhor muito menos lhe esquecerá. Em segundo, um crente pode fracassar, pode se desviar, mas ele sempre será impelido pelo Espírito Santo a voltar. E quando assim o fizer, ele vai encontrar sempre o quê? Ele falou anteriormente, não foi? Um sumo sacerdote perdoador, que nos entende, que é misericordioso, que é amoroso. E esse texto, ele foi escrito para que nós não corramos o risco. Nós não sabemos o que está em nosso coração, mas esse texto foi escrito principalmente para lembrar-nos que a salvação é do Senhor e é Ele que nos guarda e protege. É Ele que nos sustenta. Foi Ele que nos atraiu para si. Então nós podemos descansar nisso. Esse texto é sobre descanso. Descanse no Senhor. Espere nele. E o mais Ele fará. Você não precisa ter medo. Amém?